Olá, pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Muito obrigado novamente por estar compartilhando essa sexta-feira à noite aqui conosco. Eu vou dar continuidade, então, à nossa discussão de ontem, que foi a prática do cálculo de primeiros princípios, né? Eu acho que como a gente acabei não administrando bem ao final da aula de ontem, eu vou retomar e refazer aquela primeira prática, e, passo a passo, a gente está construindo, né, o que a gente havia proposto em termos do cálculo de primeiros princípios. Eu vou compartilhar com vocês, só para a gente se localizar quanto ao que qual é a proposta da aula de hoje. Então, como havia comentado também ontem, né, essa prática ela teve o suporte da doutora Elisane Moraes, que está nos acompanhando hoje à noite, e também da doutora Michele Salvador, né, que fizeram os testes aí para que dentro da máquina virtual, né, tudo ocorresse de forma que funcionasse, né. Bom, o que a gente vai estar querendo fazer é o cálculo de primeiros princípios, né, e a gente vai estar utilizando a teoria do funcional da densidade. Eu havia comentado que existe disponível para a comunidade diversos códigos que podem estar fazendo, né, esses cálculos. Um deles é o QuantExpresso, que a gente vai estar utilizando na prática hoje, né. Outros que são bastante utilizados é o Siesta, de bases localizadas, o Gaussian, né, que é muito comum do pessoal da química, o VASP, que é talvez um dos sejam mais utilizados, né, o init, e o Crystal, né? Então, você tem uma série de opções, né? Todos eles têm implementado a teoria do funcional da densidade. As diferenças têm a ver com a questão de formatos e, talvez, algumas das implementações numéricas que podem tornar um cálculo ou um software mais competitivo do ponto de vista computacional que outro. No caso, o QuantExpresso é talvez um dos mais tradicionais em termos do uso do cálculo de primeiros princípios. Além do mais, ele é disponível, né, gratuitamente para todos, né. Bom, então, o que a gente havia comentado, né, mais para o final da aula de ontem, é que no Expresso, na verdade, o que você tem é um pacote de softwares, né, que foram desenvolvidos, alguns de uma forma independente, e depois eles foram reunidos nesse conjunto que é chamado QuantExpresso, e um deles, que é o PW.x, né, que na verdade é de Plane Wave, né, é um cálculo de primeiros princípios, onde a nossa a maneira como a gente está fazendo a expansão da nossa função de ondas é usando ondas planas, né. Então, essencialmente, a prática que a gente vai fazer é ter um arquivo de entrada, ele vai conter algumas informações, né, eu já havia adiantado ontem quanto a as classes, né, uma classe de controle, uma classe sobre o sistema, uma classe como a gente vai estar tratando os elétrons, outra como vai estar tratando os íons, né. Bom, e aqui acho que é importante já desde o início estar comentando com vocês que a ideia de átomo agora ela vai ser separada em núcleo, né, os íons, e os elétrons, né? Íons porque você tem os núcleos sem os elétrons, né? Então, nesse arquivo de entrada vai ter essas informações que vai ser utilizada para executar, né, o nosso arquivo binário, que é o PW.x, e ele vai nos dar como resultado algumas informações, né, que é o arquivo de saída, que vai conter vários detalhes do cálculo, bem como, né, ele vai criar alguns diretórios que a gente pode ter acesso, por exemplo, às funções de onda, um resumo, né, dos diversos resultados que aquele cálculo está provendo, e também ele pode ser utilizado, que a gente vai depois aproveitar, para fazer o cálculo a partir da aprendizagem de máquina, né. Uma vez que eu tenho esses resultados, eu agora posso fazer um pós-processamento, né, usando também outros arquivos binários que a gente teria para o nosso sistema, e isso vai nos dar umas informações físicas que a gente vai estar interessado, né. Então, qual que é a proposta aqui da prática, né? Então, imagine que você vai fazer um design de material, e você não conhece, a priori, nada sobre aquele material, né.
Então, a informação que a gente vai estar provendo é qual o número atômico, né, dos elementos que compõem aquele material, que é a informação básica que nós precisamos, e o número de elétrons, né, que a gente teria naquele sistema, né. A partir dessa informação mínima, né, com o cálculo de primeiros princípios, a gente vai fazer a seguinte estratégia. Primeiro, vamos testar se nosso cálculo está de forma acurada ou não, ou seja, as limitações numéricas estão sendo respeitadas, né? Você tem um cálculo convergido, ou é necessário, né, melhorar a descrição do ponto de vista dessa expansão da base das ondas planas. O segundo passo é, se eu não soubesse nada sobre o sistema, sobre, por exemplo, qual seria a distância mínima entre os átomos, né, naquele sistema, ou a estrutura daquele sistema, com o cálculo de primeiros princípios, a gente vai conseguir determinar quem seria esse mínimo, né, ou seja, a configuração da qual você obter o mínimo de energia. E essa configuração, né, a diferença de energia dela em relação às demais, ela pode nos guiar quanto à síntese do material, algumas propriedades, inclusive a gente vai estar obtendo aqui, né, em termos da curvatura, a variação da energia em função do volume, te dá o book módulos, né, eu posso já colocar diretamente num cálculo de elementos finitos, né. As propriedades elásticas e mecânicas do material já vão sair diretamente dessa exploração. E em seguida, quando a gente encontra essa configuração de mínimo de energia, a gente pode olhar para as propriedades eletrônicas, né? Ou seja, esse material ele tem um caráter mais metálico, você vai ver os elétrons delocalizados no sistema, ele tem um caráter mais de semicondutor, onde você tem os elétrons com maior probabilidade de serem encontrados entre, né, os átomos, entre os íons, ou poderia ser um óxido, né, um sistema iônico, onde os elétrons vão estar centrados nos núcleos. Então, isso já com esse cálculo, a gente já tem uma percepção de como, né, qual o caráter, do ponto de vista químico, que esse material poderia ter, né. Mas, além disso, também vamos ser capazes de obter algumas propriedades físicas de interesse, né, por exemplo, o gap de energia, se você tem um semicondutor, ou se você tem um caráter metálico, as bandas da estrutura eletrônica daquele material, né, se você tem um gap direto, indireto. Então, todas essas informações, ela vem a partir desse pós-processamento, e, ainda incluído, você poderia tentar observar como cada elemento vai estar interagindo entre si, né? Então, se você tem uma hibridização de orbitais, se você tem uma ligação química entre diferentes elementos, isso vai ficar muito claro quando a gente fizer a chamada densidade de estados, né, densidade de estados eletrônicos, e que vai nos permitir também, né, obter a estrutura de bandas, bem como a densidade de carga e as propriedades vibracionais, né, ou seja, a partir de fônons, quando a gente estiver tratando de um sólido. Então, você vê que é uma riqueza em termos de detalhes, né, que vai nos permitir obter uma caracterização bastante profunda desses materiais. Eu volto a repetir, você pode aqui começar com sistemas que eles ainda talvez não existam na natureza, mas que a gente vai conseguir caracterizar eles. Então, te dá, de fato, um poder de predição, né, e a possibilidade de poder estar pensando em termos de design de materiais, né. Para a execução, em particular, desse código, que é o PW.x, né, a maneira como a gente vai estar realizando essa execução seria o nome do código, né, pw.x, o arquivo de entrada, né, então esse menor que significa que eu estou pegando esse arquivo de entrada, jogando dentro do executável, e a saída desse executável eu vou estar jogando dentro desse arquivo aqui que eu estou chamando output.output. Você pode colocar o nome que você bem quiser, a única questão é que a gente vai ter que respeitar o nome dos executáveis, né, que já foram pré-compilados com esse nome, né, e acho que a vantagem da gente ter na máquina virtual é que todo esse trabalho de compilação já foi realizado e você tem disponível, né, todas essas ferramentas, né, para a gente estar executando um cálculo de primeiros princípios. Além do mais, a gente vai ter um arquivo de saída, né, e outros arquivos que vão aparecer dentro de outros diretórios,
que com a ajuda de algumas ferramentas de visualização, nós vamos conseguir olhar a estrutura, né, e também a estrutura eletrônica, ou seja, a densidade de carga, né, você pode até olhar diferenças de densidade de carga, que seria para estar avaliando se num determinado sistema você tem uma mudança de elétrons de um lado para o outro, se você tem um rearranjo eletrônico, né, e qual região ganhou elétrons, qual região perdeu elétrons, e com isso você tem uma melhor descrição do ponto de vista desses materiais. Né. Então, é bem geral, né, como eu havia comentado, aqui a gente pode usar a tabela periódica inteira, né, aquele exercício que em uma das aulas eu falei do Homem de Ferro, aqui é mais ou menos isso que a gente consegue fazer. Né. Você pode selecionar diferentes elementos, montar, né, uma estrutura proposta daquele sistema, bem como procurar na literatura algo similar àquele sistema, né, se aquele não exista, e aí fazer essa caracterização. Então, bastante rico, né, e que vai nos permitir obter muitas informações do ponto de vista desses materiais. Então, o meu exercício aqui vai ser, ao mesmo tempo que eu vou estar explicando para vocês a execução, né, dessa prática, a gente vai estar olhando quais informações são informações importantes que a gente possa extrair do ponto de vista de design de materiais. Né? Então, essa aqui é a proposta. Né? A gente havia pensado em 4 práticas, né? Então eu vou repetir hoje a prática 0 da molécula de etanol, para deixar bem didático e, assim, a peça que aconteceu ontem à noite, né? Nós vamos realizar os testes com silício, né? Que o silício é um sistema que é bastante famoso, clássico, né? Do ponto de vista de cálculo de primeiros princípios. E, se der tempo, né, se não nessa aula, mas na próxima, a gente trabalha o alumínio, e a gente vai deixar a prática 3 como uma proposta para você estar realizando como um relatório. Tá? Então, por isso que a gente vai começar com a prática 0, né, para que tenhamos informação quanto à energia do sistema de uma molécula isolada, que depois, quando eu tiver 2 moléculas, eu vou querer olhar como é que é a interação entre elas, a gente tem como determinar com forte ou fraca, qual a natureza dessas ligações. Né? Então, só fazendo de novo aquele paralelo, né, o cálculo de primeiros princípios, comparado com um cálculo clássico, de mecânica molecular clássica, ele é bem mais sofisticado, ele é custoso do ponto de vista computacional. Né? Essa prática do silício, por exemplo, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu havia feito, né, isso quase 20 anos atrás, a gente começava, íamos tomar café, né, conversava bastante no café, você demorava pelo menos uns meia hora, 45 minutos, para você ter um passo de interação. Né, então, era algo que demorava bastante. Hoje, como vocês viram, vocês vão ver, né, ele demora menos que 1 minuto, né, para estar resolvendo nas máquinas atuais. Tá? Então, com o progresso, né, com a evolução do poder computacional, também melhora a nossa capacidade de estar explorando diferentes sistemas e sistemas maiores. Bom, então vamos iniciar. Eu vou retomar, né, aquela prática 0, que a gente havia proposto, né? Então, se entrarmos agora no GitHub, então vou começar como se a gente havia iniciado toda a discussão. Teremos, né, vários arquivos executáveis que vão ser utilizados ao longo dessa prática. Né? O primeiro, que é o PW, que seria o cálculo de primeiros princípios. Né? Você pode olhar a descrição das informações quanto aos dados de entrada, né, na própria homepage do PW. Eu vou disponibilizar aqui no chat, para caso vocês queiram acompanhar. Né? Então, no PW, o que é que a gente tem? Tem algumas flags de controle, né? Você vai ver que é bastante rico. Outras flags que seriam do sistema, da parte eletrônica, o cálculo da estrutura eletrônica, da parte dos íons, né?
E aí a gente vai ver se os íons vão vão poder se mover, se não, se a gente vai fazer um gradiente conjugado, se vai fazer a dinâmica molecular, né, de primeiros princípios, né, que também é possível. A informação sobre a célula, né, e como havia comentado, esse conceito de supercélula aqui vai ser essencial para a nossa discussão, né, e as informações quanto às espécies atômicas e as posições atômicas, né, daquele meu sistema, bem como, né, informações sobre os pontos K, ou seja, que é a amostragem, a integração, né, da zona de Brillouin, que é o que nós temos no espaço recíproco, né? Então, você vai ter essa vantagem de poder, numericamente, aproveitar de operações que no espaço recíproco ele é muito mais eficiente, e depois, por via de transformar de Fourier, né, a gente retoma para o espaço real, né? E tem várias outras informações que, nesse caso, a gente ainda não vai ser necessário estar utilizando. Então, por exemplo, eu posso fazer um cálculo de vínculos, né? Então, se eu quero saber qual que é a energia, se a energia livre de um determinado sistema, né, se eu mantenho uma certa distância do meu material, ou, entre dois átomos, né, ou o ângulo fixo, então eu consigo fazer isso e fazer um cálculo de perímetros específicos, usando, né, vários de vínculos estruturais ou eletrônicos, né? Bem como a questão de ocupações, que é também um detalhe mais de cálculo de estrutura eletrônica, né? Eu posso colocar todos os meus spins para cima, como também para poder fazer um arranjo, né, para ter um olhar do ponto de vista de propriedades magnéticas também, né? Então, a gente consegue, de fato, explorar tudo que você pensar em termos de materiais, né? Então, aquele artigo que eu havia comentado ontem para vocês, ele fala muito isso. Então, materiais em condições que a gente tem na Terra, a gente consegue fazer com DFT sem problema algum, né? O problema é quando você começa a ter situações de condições muito extremas, né? Que aí algumas das aproximações, por exemplo, a Bohr-Oppenheimer não funciona mais, né? Mas a ideia é que vocês possam, eu vou estar comentando sobre as principais, né, opções que a gente vai estar utilizando ao longo dessa prática, né? Então, não se assustem quanto ao número de opções aqui, é só para mostrar que, de fato, são várias aproximações que podem ser realizadas e a gente tem um controle de todas elas, né? Então, por localização, para quem gosta de física da matéria condensada, aqui a gente pode incluir desordem, pode incluir a localização eletrônica, né? A localização de Anderson, né? Portanto, o modelo de Hubbard, né? Poderia também incluir as interações de Van der Waals, que vai ser importante para alguns sistemas. Então, você tem é bastante rico, né, em termos do que você pode fazer do ponto de vista de física da matéria condensada, né? Bom, então, voltando à prática, né, e os demais arquivos de execução, eles vão ser auxiliares como uma forma de pós-processamento. Então, a gente vai usar eles para poder obter informações físicas, né, a partir desse estudo, em termos de variação da estrutura, variação da energia, né, e qual que seria, na estrutura de mínima energia, as propriedades eletrônicas do meu material. Então, a gente vai conseguir visualizar a densidade de carga, bem como também fazer o gráfico da estrutura de bandas daquele material. Então, a proposta de vocês experimentarem, né, de uma forma qualitativa, né, alguns casos em quântica, para que a gente pudesse agora, né, olhar para a estrutura de bandas e tentar identificar onde é que está a valência, né, a banda de condução, a banda de valência, quais estados estariam sendo ocupados, né, em quais energias isso está acontecendo, como é que é a dispersão, né, a massa efetiva dos elétrons naquele sistema. Então, tudo isso a gente vai conseguir obter, né, a partir desses cálculos. Então, bastante rico, né, em termos das opções, né? Então, começando como proposta, né, a ideia é a gente usar esse comando, o git pull, né? Eu vou fazer novamente o mesmo processo que foi realizado ontem, né? Então, vou entrar na máquina virtual.
Então, aqui estão os meus diretórios, né? Pode ser um pouquinho diferente de vocês, que eu estava fazendo umas experimentações, né? Mas eu vou entrar no Simulação de Computação de Materiais 2020, né? Então, e fazer uma atualização. Apareceram alguns objetos, inclusive tem a ver com um teste que foi feito com o Monte Carlo, né? Então, vocês, por favor, quando realizarem a experimentação, né, do Monte Carlo, tentem atualizar, né, esses arquivos, né? E agora, né, a gente vai dar uma olhada no laboratório 6, né? E a proposta, como eu havia comentado ontem, né, por mais uma questão de facilidade, não é um requerimento, você obviamente pode consertar essas variações, a gente vai copiar de uma forma recursiva todos os arquivos e diretórios que estão nesse caminho e criar, né, esse diretório lá 6 seria no nosso home, né? Então, feito isso, eu vou agora no home. Para ir para o home, você só dá um CD, sem nada, né? Ele já vai de lá diretamente, e eu vou entrar, então, no laboratório 6. Né? Bom, o que você vê nesse diretório, né, são as informações quanto ao sistema Aluminium, que muito provavelmente a gente vai estar fazendo isso na próxima semana, do metanol, que vai ser o caso que a gente vai começar, né, agora, eu vou repetir o que nós fizemos ontem, e tem alguns casos que vão ser necessários para o estudo dos dímeros, né, que vamos estar realizando uma proposta de relatório para vocês. E o caso do silício, que é o caso que eu gostaria de estar tratando hoje, né? Então, a gente vai, no caso do silício, a gente vai fazer todo o caminho que alguém, num projeto de cálculo de primeiros princípios, faz. O primeiro é testar, do ponto de vista numérico, se as escolhas estão adequadas, energia de corte, os pontos K, a amostragem dos pontos K, né, bem como informações adicionais do sistema, obter quem seria, né, o parâmetro de rede que minimiza a energia, ou seja, qual estrutura é de menor energia em qual distância entre os átomos. Uma vez que a gente obter esse mínimo, a gente vai fazer um cálculo da estrutura eletrônica dele, né, desse sistema, e obter informações sobre a densidade de estados, né, a densidade de carga, né, as bandas, né, a massa efetiva dos elétrons naquele sistema, e o caráter, né, se vai ser semicondutor, metálico ou isolante, né, bem como informações, né, se tiver diferença de carga, como é que é o rearranjo eletrônico quando a gente tem uma reação química ou outro sistema. Então, vamos fazer exatamente um protocolo que é o comum, né, para qualquer projeto ou cálculo de primeiros princípios. Né? Então, isso aqui é o básico, né, e que é recomendável fazer sempre. Né? Por mais experiência que você tenha, né, é sempre importante estar verificando vários desses aspectos. Né? O Lauro foi... Do Monte Carlo foi só um detalhe quanto à massa, tá, Lauro? Mas foi resolvido em termos do input. Né? Que impedisse a execução do trabalho. Bom, então, retomando aqui, eu vou entrar no diretório do metanol, né? E a gente tem, nesse diretório, outros 5 subdiretórios, né? Vou dar um clear aqui. Não é necessário refazer nada. Se deu certo, não precisa refazer. Questão do Monte Carlo. E aí nós teremos, então, as configurações, né, que vocês vão usar na próxima semana, né? E a gente vai começar com a molécula isolada. Né? Então, se eu entrar novamente no diretório da molécula isolada, né, eu dou um ls, eu tenho aqui o meu arquivo de entrada, né, do Quanto Expresso. Né? Então, esse nome poderia ser qualquer nome, né? Você poderia chamar i.in, input.in, né? O seu número usp.in, não importa. Mesmo esse .in também não é necessário, não é fundamental, mas só para uma questão de organização,
né, a gente vai estar olhando, estamos chamando de expresso.in. Né? O termo expresso, né, sempre é uma história interessante, né, porque esse software, esse pacote, ele girou em torno, né, de um esforço grande da comunidade de estrutura eletrônica da Itália, né, e em torno da cidade de Trieste. E a cidade de Trieste, na Itália, fica na região da Friuli Venezia Giulia, né, e lá tem duas instituições que são, talvez, uma das mais renomadas na área de comunidade de estrutura eletrônica. É o ICTP, né, o International Center for Theoretical Physics, da Unesco, e a CISA, né, que é a Escola de Estudos Avançados italiana. Elas eram instituições gêmeas, onde, na época, né, houve um esforço grande do pessoal lá de estar desenvolvendo esse código, né, e em homenagem à cidade de Trieste, que é conhecida pelo café, né, o café Illy, né, não sei se vocês já experimentaram, talvez um dos melhores cafés do mundo. O que eles fazem é comprar o café brasileiro e colombiano e fazer a torra lá em Trieste, né, e vender por 100 vezes, 1000 vezes o valor que a gente compraria, né, aqui. Mas, em homenagem à cidade, então ele tem um nome expresso, que é o café, né, que é bastante comum lá. Mas, ao mesmo tempo, na época, ele tinha a questão de também o expresso de ser rápido, né, ser uma coisa que traria, né, a rapidez ou eficiência aos cálculos. Então, só uma questão de história aí desse código, né. Então, o quanto expresso, ele vem disso, né, que vai ser um cálculo rápido a partir de um cálculo de estrutura eletrônica. Mas foi um esforço grande da comunidade italiana para estar desenvolvendo o código, né. Hoje em dia ele está espalhado em vários lugares do mundo. Bom, então o que é que a gente tem aqui? Então, só retomando, você tem vários tipos de cálculos que você pode fazer, um tipo de relaxação, né, ou seja, você começa com determinada estrutura eletrônica, a estrutura iônica, né, e vai tentar rearranjar os átomos, né, de tal modo a diminuir, né, minimizar as forças que estão atuando sobre aqueles átomos. Né. A outra informação é qual nível de informação que você está jogando, né, vai estar aparecendo no nosso arquivo de saída. A gente usa usualmente esse high, né, antigamente poderia ser um problema, porque por conta do tamanho de disco, né, hoje em dia isso já não é tanto problema, e a maneira como você pode recomeçar. Isso aqui é importante, não para esse exercício que a gente vai fazer, mas para alguém que vai seguir nessa área. Por quê? Muitos desses cálculos a gente vai realizar a partir de, não num computador comum, um laptop, um desktop, mas em supercomputadores, né? E aí, usualmente a política em supercomputadores é que você tenha uma fila de 24 horas. Então, eles vai abrir para você joga o seu job, né, você tem 24 horas para aquele job estar rodando, né, e ele finaliza o cálculo depois de 24 horas. Bom, então, se você vai fazer um sistema que é relativamente grande ou longo, né, talvez essas 24 horas não sejam suficientes. Né? Então, o que é feito é criar uma situação que você vai registrar o último passo, né, antes de finalizar essas 24 horas, e a partir desse último passo você pode reler essa informação e dar continuidade ao teu cálculo. Né? Então, isso é uma prática muito comum, né, quando a gente fala aqui que o modo de recomeço, né, de recomeçar, ele é from scratch, significa que ele está começando o cálculo do zero. É a primeira vez que a gente vai estar realizando um passo aqui. Né? E aí tem informação sobre as funções de onda, que eu vou querer que apareçam, né? Você pode colocar isso como falso. A vantagem é que, se é falso, significa que não vai estar escrevendo as funções de onda, então, portanto, o tamanho dos arquivos vão ser relativamente pequenos. Né? Mas ela tem a desvantagem que, se você for recomeçar o cálculo, você não tem exatamente a mesma configuração eletrônica que você tinha antes. Então, é algo que tem que ser pensado se vale a pena fazer ou não. Né? Se você tem espaço de disco, é recomendável fazer.
o número de passos iônicos, né? Aqui é 1000, mas poderia ser 1, poderia ser 10.000, né? Não recomendo, se isso depende muito do tipo de sistema que você vai estar interessado, e algumas informações, né? Se ele vai estar imprimindo sobre o estresse ou sobre as forças, vai ser importante para a gente quando a gente for fazer o aprendizado de máquina, né? Essas informações a gente vai usar como dados de entrada para parametrização via aprendizado de máquina de potenciais. E as informações vão ser escritas nesses diretórios de saída, né? E a informação do caminho do pseudopotencial. Então, como eu havia, volto a repetir, para quem está começando, né? Eu acho que 90% dos erros vai estar em esquecer em colocar esse caminho de forma adequada, né? Então, por isso que a gente já optou de estar fazendo algo padrão, né? E aí a prática ela acontece de uma forma bem tranquila. A informação sobre o nome, que como eu havia comentado ontem, pode ser qualquer nome, né? Esse prefixo. O que ele vai fazer? Todo o arquivo de saída, ele vai ter como prefixo esse nome que você escolheu, e aí as várias outras informações, né? Se é função de onda, se é um arquivo de saída, se é da densidade de estados, ela vai conter esse selo, né? Bom, aí depois vem uma outra classe, que é o do sistema, né? E aí, aqui é onde vai entrar informações importantes do ponto de vista de física da matéria condensada, né? A primeira é quanto ao iBrave, né? O que é esse iBrave? Ele nada mais é do que, para quem já fez estado sólido, né? Seria as nossas estruturas, né? De Bravais, né? As simetrias que a gente teria para um determinado sistema. Ele vai nos dar quem que seria a rede de Bravais, o índice da rede de Bravais do meu sistema, né? E para isso entra uma parte de teoria de grupos, né? Que ela vai determinar qual o espaço de grupo daquela estrutura, e aí você tem vários tipos, né? Então a gente sabe que a estrutura de Bravais, você tem pelo menos 14 tipos, né? Seria o caso onde você não tem nada, livre, né? A outra a estrutura cúbica de face cúbica simples, né? Cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, hexagonal, né? Ou a trigonal com uma determinada simetria, né? Outro tipo de trigonal, então você note que aqui ele só está fazendo a distinção, né? Entre as diferentes simetrias que você teria, mas o código é o mesmo, menos de um sinal. A pentagonal, né? Básica de corpo centrado, ortorrômbica de corpo centrado e assim por diante, né? É estado sólido na veia aqui. Então, essencialmente, todas as possibilidades que a gente teria está aqui disponível, né? Como também a gente poderia incluir toda a informação sobre a célula, né? Bom, note uma coisa que é importante para quem não está acostumado com a linguagem. O que a gente entra aqui como informação? A gente vai entrar os parâmetros de rede, né, em A, B e C, mas não o ângulo, né? A gente vai entrar o cosseno do ângulo entre os dois vetores de rede. Tá? Em alguns softwares, como o Siesta ou o LASP, e você entra o ângulo, né, que a gente vai entrar com cosseno. Então, só para a questão de tradição aí do código do Express, né? Então, ele está definindo quem que é a estrutura de rede do meu cálculo, da minha supercélula, né? Informação importante. Depois vem a informação quanto o número de átomos, né? Então, a gente vai informar quantos átomos nós temos, e depois a gente vai informar quem são esses átomos, né? Então, nós temos 3 tipos de átomos aqui, que seria o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, né? E outras 2 informações, que são informações quanto à convergência, né? Quão bom é esse cálculo, em termos de convergência de energia, o corte das minhas ondas planas, né, em termos de energia, que a gente vai precisar fazer. A unidade de Rydberg, né? Então, 45 é um número relativo, já é um número
relativamente alto, né? E qual tipo de funcional de troca e correlação estaremos utilizando, né? Nesse caso aqui, seria o PBE. Então, só para a questão de nomenclatura, o PBE nada mais é do que as iniciais, né, dos autores que fizeram esse funcional. Bom, depois vem os elétrons, que aqui são informações de quantos passos eletrônicos vão estar sendo realizados, né, aquele cálculo de autoconsistência que eu havia comentado, e tem um detalhe aqui, que é um detalhe mais técnico, mas eu já posso adiantar para você, esse mixing beta é que, para cada variação do meu sistema, né, eu posso estar carregando parte das minhas ondas planas para o próximo passo ou não, né, e aqui a gente está usando 30% disso. Os íons, eles aqui essencialmente vão estar parados, e as informações da célula, né, bem como dos pontos K, né, e da amostragem, né, na zona de Brillouin, e das espécies atômicas que a gente vai estar explorando. Então, no caso, vai ser o oxigênio, o hidrogênio e o carbono, né, com informação de qual pseudopotencial, né, vai estar sendo utilizado, né. Nesse caso aqui em particular, é do tipo PBE, que foi o que eu escolhi, né, aqui em cima, com uma classe do tipo ultrasoft, ou seja, naquela região de caroço, a gente está fazendo uma aproximação, né, que é aqueles elétrons de caroço estão sendo suavizados, né, a partir desse potencial. E, finalmente, as posições atômicas, né, poderia ser em angstrom, Bohr, ou unidades cristalográficas, né, e para cada posição, qual átomo, né, eu estaria naquela posição. Então, a gente tem 4 hidrogênios, um carbono e um oxigênio. Então, essencialmente, essas são as informações que a gente tem no arquivo de entrada. O que difere de outros códigos, né? Alguns códigos, a parte da célula, ela vem junto com as posições, no arquivo separado, como é o caso do VASP, né? As informações também dos pontos K vêm no arquivo separado, e as informações pseudopotenciais, você cria um arquivo próprio, né, contendo todos os pseudopotenciais. Então, essa é a diferença do Expresso em relação a outros sistemas. Né? Bom, então, essencialmente, isso dá um panorama, né, do que a gente teria para esse sistema, né? Vai ser uma molécula isolada livre, né, como a gente já havia colocado, mas ela vai estar dentro de uma caixa computacional que tem lado 10 angstrom, 12 e 12. Né? Então, vamos visualizar, né? Então, a proposta inicial da prática era estar olhando, né, como é que seria esse... Então, vamos olhar o nosso arquivo de entrada, usando esse visualizador, que é o XGrisden. Foi um visualizador desenvolvido na própria comunidade do Conto Expresso, né? Essa é uma contribuição do pessoal da Eslovênia, é vizinha de Trieste, by the way. E aí, quando a gente abre, né, o XGrisden, ele dá essa opção aqui de não reduzir a dimensionalidade, reduzir a dimensionalidade, assim por diante. Você pode colocar não reduzir, né? Vamos ver o que acontece quando eu coloco não reduzir. Ele está pegando a minha caixa computacional e separando, né, os átomos em cada uma das partes, né? Mas se você for pensar em termos de condições periódicas de contorno, o que a gente tem aqui é uma molécula, né? Então, se eu pedir para translacionar tudo centrado numa unidade sem essa simetria, né, eu tenho aqui a minha molécula do metanol. E a gente consegue ter acesso, por exemplo, ou às informações de dados de entrada. Eu posso, inclusive, aqui fazer medidas, né, quanto à distância entre dois átomos, né? Então, no caso da distância entre o oxigênio e o carbono,
está falando de uma distância de 1,43 angstrom, né? Se eu quiser ver também em termos dos... estou lendo aqui a mensagem da Rafaela. Então, a Rafaela pergunta se deixar os núcleos parados quer dizer que no cálculo autoconsistente só é necessário considerar uma geometria dos núcleos. Correto, né? Então, essencialmente, o que é que ele vai fazer? Para aquela geometria que a gente escolher, ele vai calcular, né, o potencial que esses núcleos vão estar fazendo sobre os elétrons, né, e obtendo quem seria a energia, né, total eletrônica daquele sistema. A gente pode sempre ligar, né, imagine que as forças para qualquer configuração não seja nula. Então, eu posso fazer um cálculo tanto da dinâmica desses íons, como também uma relaxação iônica, né? Então, aqui a gente tem é importante você ter trazido essa questão, Rafael, aqui. Notem que aqui a gente tem 2 graus, além de vários outros graus, mas tem duas opções importantes em termos de relaxação, né? A relaxação no sentido de você chegar na condição de menor energia. Uma que é a relaxação eletrônica, para uma dada configuração nuclear, e a outra é a relaxação nuclear, né, em qualquer condição. Então, a gente, aqui, né, com esse código, a gente consegue fazer ambos. Mas o comentário que você fez é consistente, né? Então, quando a gente deixa os núcleos, não move os núcleos, né, significa que a gente está considerando para aquela determinada geometria. Tá? E está fazendo um cálculo autoconsistente do ponto de vista eletrônico. Tudo bem? Se tiver mais alguma outra dúvida, fiquem à vontade de estar colocando aqui. Bem como eu posso olhar a parte angular e ter outras informações sobre a minha estrutura, né? Isso é algo que vai ser, é sempre útil você verificar se a estrutura está consistente ou não, né? E como é um cálculo caro, né, é importante a gente estar visualizando e vendo se, de fato, ele está consistente. Então, aqui, você viu, de fato, a gente observa a molécula, né, e vamos agora fazer o cálculo de primeiros princípios, né, essa molécula isolada. E para executar, né, queria deixar mais limpo. Para executar esse comando, a gente faz dessa forma, né? Então, o código executável, que é o pw.x, ele vai receber o dado de entrada e vai mandar de volta para o dado de saída, né? Eu sou meio um toquezinho com essa coisa aqui, ó. Vou colocar um espaçozinho só para ficar mais coerente. Então, não precisa daquele espaço, ou de não... você pode montar da maneira que você achar interessante aqui. E eu só vou adicionar esse E comercial aqui no fundo, para ele estar executando e, ao mesmo tempo, liberar o meu terminal, né? Então, ele vai estar executando em background, né? Então, eu não consigo, a gente vai conseguir acompanhar o cálculo, né? Mas ele vai estar executando. Então, ele jogou para esse processo, e eu posso estar acompanhando, né, através do comando tail. Então, o tail ele vai pegar as últimas 10 linhas, o "-f" significa que você vai estar atualizando, né, em tempos aquele sistema, né? Então, aqui ele já está na segunda iteração. Vamos dar uma olhada, vai estar executando aqui, né? Vamos dar uma olhada no arquivo de saída. Então, ele criou já o diretório out, e ele está escrevendo em cima desse arquivo expresso.out. Então, vou entrar no expresso.out. Ontem eu já tinha mostrado para vocês, mas agora vou fazer com mais calma, né? Então, indo passo a passo quanto ao cálculo. Bom, uma informação importante. Então, já de cara, ele escreve qual versão, né, e quando o cálculo começou, né? Okay? Então, você mantém o histórico quanto a cada um dos cálculos que você fez, né? Então, ele informa que foi feito usando o pacote .expresso, né? Ele mostra o artigo que contém, faz um resumo desse pacote, né? E aqui está sendo informado que está sendo rodada em um único processador,
né, ainda assim usando o MPI, a gente poderia usar o MPI run minus NP, né, o menos o número de processadores, e rodar o Expresso em paralelo. Se você, num cálculo profissional, a gente de fato vai fazer isso, né, que está aproveitando da parte de você poder distribuir esse sistema em vários processadores. E uma informação legal que, ultimamente, o Expresso, a comunidade do Quanto Expresso, ela fez um esforço grande em estar criando uma versão para você usar o CUDA, né, GPUs. Tá? Então, vai ficar muito mais eficiente o cálculo, né? E, portanto, a gente vai aproveitar muito brevemente, né, dessa arquitetura, e para isso você teve que reescrever o código praticamente todo. Né? Mas vale a pena do ponto de vista, é um esforço que vale a pena do ponto de vista computacional. Né? Bom, informações agora quanto às dimensões. Por que isso é importante estar olhando? Né? Porque ele vai nos mostrar quais são as nossas limitações, né? Até onde a gente pode ir, no final das contas. Né? Do poder computacional que a gente contém, né? Isso aqui já te diz de cara, né, qual o valor máximo em termos de memória RAM que você poderia ter, né? Mas nesse momento aqui não é importante para a gente. Qual funcional de troca e correlação que foi utilizada, né? De novo aqui o GGA, né? A aproximação do gradiente generalizado do tipo PBE. Né? Como vai estar sendo dividido em termos do espaço real e espaço recíproco, e as informações, né, que estariam contidas, né, na nossa barra de entrada, que qual a rede Bravais, 0, significa que ela é livre, né, o parâmetro de rede que a gente vai estar utilizando, né, o volume da célula unitária, o número de átomos por célula, o tipo, quantos elétrons tem, né, o número de estados de Conchamp que teria. Então, lembre que para cada elétron, para cada 2 elétrons, para cada estado, você tem 2 elétrons que poderiam estar ocupando aquele estado, né, para cima e para baixo. O cutoff de energia, né, a densidade de carga, o corte da densidade da energia, da densidade de carga, né, e o teste de convergência. Né? Então, ele vai olhar para diferenças menores que esse valor que a gente coloca aqui, o cálculo para. Ele realiza, né, aquele ciclo de autoconsistência. Então, meios de informações sobre a célula computacional. Né? Note que ele já escreve a informação da célula que a gente colocou no arquivo de entrada, né? Era quanto como é a rede de Bravais, então estou usando 0, estou usando o meu parâmetro de rede. As demais informações, né? Note que um era 10, o outro era 12, né? Então, portanto, em termos de unidades desse parâmetro de rede, ele vai ser dado por esses vetores de rede aqui. E o espaço recíproco, que é o inverso, né? Do SPI sobre o valor do parâmetro de rede, né? A gente teria aqui os vetores no espaço recíproco. Tem informações sobre os pseudopotenciais, quem são eles, onde estão, né? E informação básica. Então, o primeiro pseudo que está sendo lido, né, é o do oxigênio, o segundo, o do hidrogênio, então ele vai seguir aquela ordem que a gente colocou no input, e o terceiro, do carbono. Né? E aí note que aqui ele já determina quantos elétrons de valência, né, teria em cada um daqueles sistemas, uma informação que veio do pseudo, né? E não foi encontrada nenhuma simetria naquele sistema. Ele vai fazer todas as operações de simetrias possíveis para identificar se teria alguma simetria na estrutura. Né? No caso aqui não tem nenhum, então ele não encontrou o que está consistente. Aí as coordenadas cartesianas, em termos das unidades dos parâmetros de rede, em termos das coordenadas cristalinas, né? E os nossos pontos de amostragem no espaço recíproco, né, para fazer a integração
da zona de Brillouin. Então, a gente tem dois pontos, um que é o ponto 000, e esse ponto 000, ele é um ponto especial, né, no espaço recíproco, que ele tem um nome que é chamado de ponto gama, tá? E um outro ponto que é o menos ponto 500, né, e aí você pode, a depender de como é que é esses valores, você pode ter o ponto X, o ponto Z, L, M, né, então, em estado sólido a gente acaba trabalhando um pouco muito disso. Eu vou depois mostrar para vocês, no caso do silício, como olhar esse caminho, né, do ponto, como caminhar no espaço recíproco. Né. Então, ele começa com uma carga inicial de 13,999, então, essa variação numérica aqui, a gente tem 14 elétrons de valência, né, então ele simplesmente renormaliza, isso é uma questão numérica, não vai mudar nada. E aqui ele já nos dá a ideia do custo computacional em termos de memória RAM, né? Então, a gente vai precisar de pelo menos 350 mega, né, para poder, por processo, né, para estar realizando esses cálculos. Fácil, isso aqui chega em giga, né, para alguns sistemas, e por isso que a gente precisa de computadores potentes para estar realizando esses cálculos. Né. Bom, ele faz o cálculo alto, começa com o cálculo autoconsistente, e uma informação importante sobre o começo das funções de onda, né? Note que ele coloca aqui, ó, as funções de onda, elas são funções de ondas randômicas, né? Então ele começa o cálculo, né, com a densidade de carga que está completamente fora do que é esperado para aquele sistema, né? Randomicamente espalhado no espaço. Então, o que a gente vai começar agora é fazer o cálculo autoconsistente, então por isso tem esse nome, Self-Consistent Calculation. Então, o primeiro cálculo eletrônico que vai ser feito, né, vai ser esse. Então, a gente começa com a interação 1, né. A diferença de energia nesse primeiro cálculo, ele deu da ordem de 1,1 vezes 10 a menos 2. O nosso valor de convergência foi 10 a menos 6, né, em termos de readbacks. Então, note que aqui ele dá a energia total, que seria o estimado, né? Você tem valores de energia que é menor que esse valor aqui. Aí parte para a segunda interação. O que é feito da primeira para a segunda? Ele vai usar a nova densidade de carga, que foi calculada aqui, ou seja, as novas funções de onda, e começar o próximo ciclo, né? Ele começa o próximo ciclo. Essa variação de energia agora ela é menor, né? Então, note sai de 0,68, 69 para 0,13. Isso é feito de uma forma interativa, né? Então, a interação 3, a interação 4, você vê que ele vai estar sempre diminuindo, né? O que é bom. São fortes emoções, para quem nunca fez isso, às vezes ele começa aumentando, aí você vai, meu Deus, o cálculo está 2 semanas rodando e não está convergindo, né? Faz parte do processo, e se não estiver convergindo, uma técnica seria aumentar esse cutoff de energia, né, como a gente vai ver. Mas aqui ele é super bem comportado, esse sistema, né? E a gente consegue dar uma olhada, né? Ele vai convergir rapidamente para dentro daquele critério que nós escolhemos, né? Vou falar. Ele fez o passo 7, o 8, o 9, né? E aí no 9, ele termina aqui, ó. Ele diz que ele finaliza o cálculo autoconsistente, tá? E ele vai dar a informação que foi gasto menos que quase 1 minuto, né, e 20 segundos, né, no cálculo, nesse primeiro ciclo autoconsistente, né? E ele já dá uma informação que é importante para a gente, ó. O ponto K, ponto gama, quem são os autovalores nas minhas bandas de energia, né?
E não são as bandas de energia que a gente conhece da solução da equação de Schrödinger, né? Mas as bandas de energia do nosso sistema da solução de Conchamp. Tá? Então, com isso, a gente já tem os níveis de energia. Então, ele vai estar a menos 25 eletronvolts, a menos 16 eu vou ter outro nível, a menos 12 e assim por diante. Né? Também para o outro ponto, na gama, né? E note que esses valores, né, eles são idênticos. O que é que significa? Que eles são degenerados, esses níveis. Né? Valores de energia, ou melhor, níveis com a mesma energia, né, sendo olhadas para nos diferentes pontos. E a ocupação. Então, significa que para cada um desses níveis, a gente vai estar, ele vai estar completamente ocupado. Né? E ele informa qual que é o nível, o nível mais alto ocupado. Né? Então, ele vai estar ocupado no nível de menos 6,31 eletronvolts. Né? E a informação sobre a energia total, que é a que a gente vai procurar, né? E ele também vai separar a contribuição, essa aqui é a energia total, mas ele nos informa quem são as contribuições de cada um dos termos. Né? A energia para um elétron, ou seja, a solução de Conchamp, né? A energia do Hartree, que seria a contribuição de Hartree, que seriam as interações de elétron-elétron, a troca e correlação, né? E a contribuição de Ewald. Ewald significa que você está fazendo a contribuição colombiana, né, do ponto de vista da parte nuclear. Né. Então, note que o valor da troca e correlação é pequeno comparado com os demais. Né. Mas esse termo, que é aquele termo que a gente desconhece, né, não conhecendo de forma exata, ele é fundamental para poder estar caracterizando esses nossos termos. Né? Então, essencialmente, você tem a convergência, ele foi atingido em 9 interações, e a gente conhece quem seria a densidade de carga, né? Tanto positivos e negativos, e as forças que estão atuando em cada um daqueles átomos. Né? Então, a força total, correções da força, né, se for necessário, as contribuições não locais às forças, que é importante para saber quão bom são os nossos sistemas, a contribuição iônica àquelas forças, você note que são bem mais altas, né? As contribuições locais, novamente, as contribuições do core, então, note que o núcleo, ele acaba não afetando, o núcleo que eu falo dos elétrons, né, do caroço, eles acabam não atuando fortemente. A contribuição de Hubbard, se você tem localização, nesse caso a gente não tem localização, então, portanto é zero, né? E uma correção que muitas das vezes é feita, né, desse cálculo autoconsistente. Bom, e aí ele atinge a geometria, né, de otimização, porque essas forças são pequenas, né, e com isso ele já escreve quem seria as coordenadas, né, finais dessa estrutura otimizada. Isso é salvo, tudo é salvo nesse diretório, nesse arquivo Daimer.save. Então, esse Daimer foi nós que escolhemos, né? E .save é algo que é inerente ao próprio cálculo, né? A própria sintaxe do ponto expresso, né? E aqui ele repete novamente as mesmas informações, essencialmente. Ele faz um resumo dessas partes, porque a gente pediu para escrever tudo, né? Então, se fosse mais simples, não seria necessário. E vamos dar uma olhada, então, na parte do custo computacional, né? Então, note que a maior parte do custo é no cálculo da parte eletrônica, né? Onde a parte de inicialização, ela levou 8 segundos, né? Mas a parte eletrônica foi, de fato, onde teria o maior cálculo. Em seguida, as partes dos cálculos das forças. Por que as forças? Porque a gente primeiro tem que obter as funções de onda, para, através do teorema de Rama-Feynman, obter as forças que você essencialmente vai fazer uma operação, né, você vai aplicar, né, aquele operador sobre a função de onda que a gente conhece. E aí, com isso, a gente consegue obter as forças.
numericamente é feita dessa forma. E um outro custo, né, vem do cálculo, né, da convergência eletrônica, né, e informações de como você está criando. Então, note que é interessante a gente ver do ponto de vista numérico, né, boa parte do custo, ele é ou fazer um processamento, esse callback aqui, ou ele fazer a transformada de Fourier. A transformada de Fourier, que é você jogar do espaço real para o recíproco e vice-versa, é onde muito potencialmente teria um maior custo, né, computacional. Então, você ter boas estratégias de cálculo de transformada de Fourier é essencial, né, para a eficiência desse né? E com isso, né, a gente realizou o cálculo, né? Eu posso agora usar o próprio XGrisden para poder visualizar, né, o meu arquivo de saída. Aqui eu vou pedir para ele reduzir a dimensionalidade. E você tem, né, a minha molécula, nós havíamos... Vamos ver se ele... não, acho que aqui não vai conseguir fazer o... Bom, mas seria esse o primeiro cálculo de primeiros princípios, né? Eu posso... E a gente tem informação tanto da parte estrutural quanto a parte da estrutura atômica, né? Então, nesse momento eu vou fazer uma pequena pausa, interromper aqui a gravação, e a gente retoma com o silício, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida